Sejam bem-vindos ao episódio número 6 do Resenha Cast. O episódio hoje é sobre exclusividade imobiliária. O que é e como funciona. Hoje vamos bater um bom papo sobre os tabus acerca desse tema. Roda a vinheta. Sem dúvidas, este é um dos principais assuntos atualmente dentro do mercado imobiliário, não somente entre corretores imobiliárias, onde alguns defendem a exclusividade imobiliária, alguns acham que não é um caminho tão bom, um caminho tão legal para você trabalhar, e é um tabu também, existem paradigmas diante de clientes, proprietários, compradores que não entendem um pouco sobre isso. Uma das principais questões aí é em relação às possibilidades de venda, né? Eu falo com vários proprietários que têm a ideia, a concepção de que uma vez deixando o imóvel em exclusividade com alguma imobiliária, só aquela imobiliária vai vender e vai minimizar, vai reduzir, na verdade, vai eliminar, vai limitar a venda por outros parceiros. Eu queria saber de Fernando, que é um dos caras que trabalha bem essa questão da exclusividade, se de fato é assim, se quem tem a exclusividade da venda, ali da locação, trabalha sozinho, enfim, como é que funciona, Fernando, isso aí? Esse realmente é o principal, é o maior paradigma a ser quebrado, e também é o mais fácil, é o que nós temos de mais corriqueiro no nosso dia a dia, confrontar essa questão do tempo de venda da exclusividade. A maioria dos clientes acredita que deixar o imóvel exclusivo com a imobiliária corre o risco de não ter tanta velocidade na venda, pelo fato desse imóvel estar escondido ou oculto só para aquela imobiliária ou para aquele corretor e que o restante do mercado não pode vender. O que não é verdade. A gente trabalha, quando nós trabalhamos com o imóvel sob nossa gestão exclusiva, a gente se sente, na verdade, muito mais compromissado em dar o resultado ao cliente e muito mais seguro e confortável de compartilhar esse imóvel com os nossos colegas parceiros. Exatamente. A responsabilidade triplica, na verdade, né? É verdade. A responsabilidade é muito maior. A responsabilidade do resultado, né? Não só a responsabilidade, como o comprometimento, né? Tanto a gente consegue oferecer uma segurança maior para o proprietário com relação à qualificação do cliente, à documentação, ao próprio conhecimento das informações, os detalhes das informações de cada imóvel, quando a gente tem essa exclusividade, né? Geralmente, quando eu falo com algum cliente aqui que pergunta acerca da exclusividade, eu digo, exclusividade sim, mas com parcerias, né? Então, o fato da imobiliária ter ali a gestão particular, você pode chamar de gestão particular, gestão exclusiva, enfim, dependendo da região, essa nomenclatura vai mudando, né? O fato de você ter ali a gestão exclusiva não quer dizer que você vai vender sozinho, né? E aí existe uma diferença aí entre aquela exclusividade absoluta, né? E aquela exclusividade que a gente chama de exclusividade parcial. Sim. Existem imobiliárias que não trabalham com parcerias. Aí às vezes o proprietário se ilude que eu vou deixar naquela imobiliária porque ela não vai pegar a exclusividade, né, entre aspas. Exato. Mas é uma imobiliária que ela não trabalha em parceria com o mercado. Então ela tem ali uma exclusividade que a gente chama de exclusividade absoluta. Ela apenas não assinou ali um contrato com a imobiliária, mas uma vez que aquela imobiliária não está aberta a fazer parcerias com o mercado, o proprietário, quando deixa o imóvel naquela imobiliária, ele está deixando só para aquela imobiliária vender. Isso. E às vezes ela não faz parceria porque a divisão de comissão interna impossibilita fazer parcerias externas, porque em muitos casos elas querem fazer parceria só em cima do percentual que o corretor recebe. Então, para exemplificar, de 5% da comissão, o corretor lá na imobiliária recebe 1,2% e ela quer fazer parceria em cima de 1,2%, o que não é vantagem para o parceiro externo, né? Então, eu costumo falar que essa é uma exclusividade zelada, a exclusividade que ela é absoluta. Diferentemente daquela exclusividade que a gente chama de exclusividade parcial, que é essa que o Fernando estava falando.
uma imobiliária vai ter a gestão ali particular, vai fazer a gestão dos atendimentos, a gestão da divulgação, vai fazer ali a interlocução do proprietário com o mercado, do proprietário com o mercado comprador e com o mercado de corretores, né? Sim. E uma vez que a venda vai ser viabilizada, a imobiliária vai dividir a comissão 50-50, na maioria dos casos, com a outra imobiliária. Então, é uma exclusividade, dia, né? é o nosso dia. É uma exclusividade, mas é uma exclusividade que a gente chama de exclusividade parcial. Porque na verdade o nome exclusividade Ele gera um desconforto. um desconforto, mais para quando o cliente, a pessoa, ele não tem um conhecimento de como funciona, né? Que é isso que está tratando. É aquela questão do monopólio versus celeridade. Então, assim, o que você falou é um fato muito importante, porque se você é uma imobiliária que você trabalha com exclusividade, mas que você não faz parceria, isso não é exclusividade, isso é um monopólio. Então, assim, só você vai vender aquele imóvel. Qual vai ser a celeridade, a probabilidade de você ter celeridade na venda? Muito pouca, né? Mas quando você tem, só para concluir, quando você tem, como o Valdo falou, da exclusividade, que você abre a sua carteira, porque assim, o fato de você pegar a exclusividade do imóvel não quer dizer que você quer vender sozinho, você quer vender, você quer fazer parte da venda. Te dá mais tranquilidade no investimento que você vai fazer no imóvel, na qualidade das fotos que você vai fazer, num profissional que você vai contratar para fazer um vídeo legal, um filme legal, bacana, nos anúncios que você vai inserir, nos patrocínios que você consegue ter para que esse imóvel, né, chegue no maior número de clientes possíveis, clientes assertivos. Então existe essa diferença, né, dessa questão. Se a gente parar para pensar, se a gente analisar como é que o cliente está vendendo seu primeiro imóvel e não é habituado a isso, ele enxerga, é natural a gente perceber que a primeira impressão não, quanto mais imobiliárias e mais corretores estiver trabalhando, meu imóvel mais rápido será. Essa é a impressão de cara. Uma falsa impressão. Uma falsa impressão. Isso poderia até ser verdade, uma verdade mais realista, no passado. Na verdade, a gente hoje vive de parcerias, né? Então, antigamente, quando você vivia só de classificado, eu acredito que, de fato, quanto mais imobiliárias você tivesse anunciando seu imóvel, mais fácil era de captar um cliente. Mas hoje não. Hoje, quando o cliente, comprador, ele está buscando um imóvel, a primeira coisa que ele vai é no Google procurar aquele imóvel. E quando a gente tem a gestão, quando a gente tem a exclusividade desse imóvel, o investimento nos anúncios daquele imóvel são bem mais altos. Perfeito. Né? Porque a gente se sente seguro e com a reciprocidade por parte do proprietário de que a gente vai fazer um investimento alto, mas em contrapartida a gente vai ter o domínio da venda do imóvel, através de parcerias, Perfeito. Inclusive com outras imobiliárias. Eu costumo falar que nesse processo de exclusividade existem 3 perspectivas, né? Primeira perspectiva, a perspectiva do proprietário do imóvel, que tem essa percepção que o Fernando falou. Quanto mais imobiliárias estiverem trabalhando, quanto mais imobiliárias estiverem divulgando, mais rápido eu vou conseguir vender, né? Existe uma outra perspectiva, que é a perspectiva de quem está comprando, que vai pesquisar ali no mercado e geralmente quando ele se depara com vários anúncios de imobiliárias diferentes, ele vai ligar ali no mínimo para 3 anúncios e aí pode acontece... até gerar uma concorrência de baixa de preço. Exatamente. Entre uma imobiliária e outra que está anunciando o mesmo imóvel. Acaba depreciando o valor do imóvel, porque nem sempre eles vão passar um valor coeso, né? Então cada um vai querer puxar para si aquele atendimento. Então a sensação de quem está comprando é de que o proprietário está desesperado para vender. Com certeza. Né? E aí tem a terceira percepção, que é que o Fernando falou, que é a percepção do corretor. Que quando ele não tem a exclusividade, a gestão exclusiva, ele não tem interesse realmente em fazer investimento. Né? Quem é que tem interesse, quem é que em sã consciência tem interesse em fazer investimento em algo que você não tem uma garantia, possibilidade, uma garantia de retorno, né? Então, na prática, quando tem muita gente trabalhando, não tem ninguém trabalhando. Efetivamente ninguém trabalhando. Estão todos trabalhando de maneira passiva. E existe essa diferença entre a corretagem passiva e a corretagem ativa. A passiva é aquela onde o corretor, a imobiliária, fica esperando o cliente bater na porta e dizer quero comprar esse imóvel.
E a corretagem ativa, onde o corretor pega o imóvel e diz, tenho esse imóvel Vai buscar o cliente comprar. para vender. Tá? Exatamente. E assim, não é só prejudicial em relação a esse quesito de você denigrir o imóvel, né? Vamos usar a palavra denigrir. E quando você coloca seu imóvel em várias imobiliárias, a possibilidade de que o cliente comprador ache, né, como você falou, ou tenha a possibilidade de aquela pessoa estar desesperada, ou estar querendo vender muito, ou estar precisando, e que faça com que ele levante uma proposta até indecorosa, é grande, né? Mas não é só em relação a isso, é em relação à qualidade da exposição do seu imóvel também. Então, assim, a facilidade, a probabilidade que o seu imóvel esteja anunciado de formas muito diferentes por várias imobiliárias é grande. Então, assim, você vai pegar uma imobiliária que tem um trabalho de foto profissional, um anúncio bacana, um texto bacana, que leve ao cliente o conhecimento pleno das características do imóvel, taxa de condomínio, IPTU, os cômodos, com foto que ele consegue visualizar, até com visitas virtuais, né, que ele consegue visualizar o imóvel como realmente é, como ele vai achar o mesmo imóvel numa imobiliária B, com fotos horríveis, sem descrição nenhuma, com preço errado, com informações desencontradas. E se o cliente pegar aquele anúncio ali, passou, velho. Na maioria das vezes, o corretor que atende lá na sua imobiliária, ele não sabe nem de que imóvel se trata. Sim. Né? Eu gosto muito de fazer esse teste com os clientes que relutam, um ou outro cliente que reluta com a exclusividade, eu gosto muito de fazer esse teste. Vamos pegar um imóvel aleatório aqui no LX, por exemplo, e vamos ligar para a imobiliária que a gente sabe que não tem exclusividade. E você peça a informação, eles vão anotar seu telefone, que o corretor responsável vai ligar em pouco tempo, e você tranquilamente passa um dia sem retorno. Quando retorna, né? Para ilustrar isso que o Valdomiro estava falando com relação à quantidade de anúncios diferentes, divergentes, que depreciam o imóvel, para fazer uma ilustração, basta você imaginar uma casa à venda na rua, na sua rua, na rua que você mora. Imagine que tem uma casa à venda lá com 20 placas de vende-se, de 20 imobiliárias diferentes. Eu ou qualquer outro que passe ali na frente vai dizer, rapaz, esse imóvel tem algum problema. Porque não é possível. 20 imobiliárias trabalhando e não vende, ou o preço está errado, Exato. ou a casa tem algum problema. Então é mais ou menos essa percepção que a gente tenta mostrar na realidade do cliente. Perfeito. Tem uma comparação que eu gosto de fazer, principalmente quando eu quero falar sobre a exclusividade com algum cliente. Vocês estão ouvindo aí um barulho de chuva? Não estranha não, que realmente é chuva, tá? A gente tá gravando aqui e tá aquele barulhinho gostoso. Daqui a pouco a gente vai abrir aqui um vinho, fazer alguma coisa aqui, que o clima tá pedindo isso, né? Já tem café. Já tem café, hoje não tem cerveja, mas o climazinho tá pedindo. Mas enfim, então em alguns casos eu gosto de fazer a seguinte ilustração. Imagina só que você tem a sua casa lá e vai fazer um projeto para sua casa, e você agora vai chegar para um arquiteto e vai dizer, Fernando, faça um projeto para mim, Hugo, faça um projeto para mim, fulano, faça um projeto para mim. Vou pedir 3 projetos a 3 arquitetos diferentes e vou dizer, quem fizer o melhor projeto, eu contrato. Quantos arquitetos vão efetivamente fazer um projeto? Então, isso acontece no mercado imobiliário. Quando existem muitas imobiliárias trabalhando, entre aspas, de fato não tem ninguém fazendo um trabalho. Por quê? Ninguém vai querer trabalhar sem a garantia mínima ali de um retorno, né? Então, só para a gente aprofundar um pouco mais sobre isso, que não é novo, né? Exclusividade não é algo que foi inventado de agora, e a gente está falando aqui, discutindo, mas não existe verdade sobre isso, tá? Não existe nenhuma verdade absoluta. Não quer dizer que a minha imobiliária trabalha com exclusividade, a Sherry Fernando e Hugo trabalham com exclusividade. Existem imobiliárias que não trabalham nesse modelo de negócio e está tudo bem. E está tudo bem. Tá? Agora, eu entendo que para um amadurecimento do mercado e diante de tantas inovações e plataformas que estão chegando para tirar o corretor do negócio, a gente já falou desse assunto já sobre desintermediação imobiliária, eu acho que o trabalho de exclusividade, o trabalho ali com imobiliária e amadurecer isso aí dentro do setor é um dos caminhos
para que a imobiliária ela continue sendo relevante, importante, para que os corretores continuem ali tendo evidência, né? Vocês concordam com isso ou vocês acham que eu estou viajando? Não, eu concordo plenamente. E assim, quando a gente chega para conversar com o cliente sobre exclusividade, né? O cliente, na verdade, quando você vai mostrar um produto para qualquer cliente, ele gosta de saber quais são vantagens e desvantagens, né? Então assim, eu tenho casos na empresa que o cliente chega, a gente vai apresentar o plano para ele, né? Porque você tem um plano A e um plano B, então o cliente vai escolher se ele quer exclusividade ou quer sem exclusividade. E às vezes o cliente chega para a gente, né, e pergunta pelo aquele produto que a gente vai oferecer, pela exclusividade, se existe alguma desvantagem, né? E eu não consigo absorver, eu não consigo passar desvantagem, porque eu não vejo desvantagem. Do serviço, não. Do serviço. Então assim, não existe desvantagem na exclusividade em momento algum. Não, como repetindo o que a gente já falou, não existe, o fato de estar exclusivo não impede que nenhuma outra imobiliária venda, muito pelo contrário. Nós trabalhamos, nosso dia a dia é trabalhar em parceria, a gente consegue ter um resultado muito mais eficiente, a gente consegue ter um resultado com muito mais segurança quando a gente está trabalhando com exclusividade. Claro que toda essa questão tem que ser levada em consideração a empresa que está trabalhando. Porque assim, não adianta você dar uma exclusividade, né? Vamos falar aqui, para uma empresa, como o Valdomiro falou no início, eu vou dar uma exclusividade para uma empresa que não faz parceria. Aí eu vou dar uma exclusividade para uma empresa que não tem expertise no mercado. Aí eu vou dar uma exclusividade para uma empresa. Então, eu acho que para o cliente, ele é bom analisar qual é a empresa que ele está contratando. Sim. Isso é importantíssimo, né? Ele analisar, ver quais são as mídias que aquela empresa anuncia, ver qual é a forma que ela anuncia, pegar feedback de repente de algum cliente, porque também para você não cair, né, num conto de fadas. Perfeito. Exclusividade é bom quando ela é bem feita. Isso. Existe ali uma série de serviços que precisam ser ofertadas, né, para que a imobiliária conquiste aquela exclusividade, né? Não é só pedir realmente vou pedir exclusividade para ter ali a gestão e não fazer nada efetivamente, não ter um plano de mídia, não ter um plano de divulgação, não contratar um fotógrafo para fazer boas fotos, não fazer um serviço de vídeo, de anúncios pagos, enfim. Então precisa realmente existir um serviço ali que seja correspondente àquilo que ele está pedindo, aquela oportunidade de vender e fazer aquela gestão, né? Exatamente. Agora, uma coisa para não esquecer, Fernandinho, exclusividade é um assunto que é tabu no nosso mercado, tá? No mercado brasileiro. O mercado americano, que é um mercado bem mais maduro que o nosso, já trabalha com isso aí, inclusive nas duas pontas, né? Sim. Tanto existe a imobiliária, o corretor que representa o proprietário do imóvel, como também existe o corretor que representa o comprador do imóvel, que eu acho que é para outro ponto onde a gente tem que avançar. Em pegar a exclusividade, em pedir exclusividade e ter exclusividade não só do lado de quem está vendendo, mas também do lado de quem está comprando. Porque quem está comprando também precisa de um suporte, uma assessoria, e quando cada parte ali representa e defende um lado, fica mais fácil a negociação, passa mais segurança para as duas partes, tanto para o vendedor como para o comprador. O comprador também otimiza o tempo dele de ter ali um corretor especialista, que conhece o mercado, que conhece os parceiros do mercado. Sabe o que ele está procurando. Sabe o que ele está procurando, não envia ofertas que ele já viu, ofertas que já estão, não estão mais disponíveis no mercado. Então, eu vejo também vantagens para a exclusividade do lado de quem está comprando. Esse é o cenário ideal, né? Seria o cenário ideal, assim como existem várias outras profissões, geralmente a gente procura o profissional especialista, né? Quando a gente vai procurar um serviço de advogado, por exemplo, de advocacia, a gente procura o especialista daquela área que a gente vai precisar da demanda. Exatamente. Médico da mesma forma, arquiteto da mesma forma. Então, muito baseado no perfil do que a gente está precisando. O corretor é do mesmo modo. Existe sim a imobiliária, o corretor generalista, que acaba trabalhando com tudo e na maioria das vezes meio capenga, né? Meio incompleto. Foca em tudo, não foca em nada, né? Nada. E existe hoje o que a gente mais aconselha, o que a gente mais orienta é que busquem
um profissional especialista e um profissional de confiança, com credibilidade. A gente acaba entregando o nosso maior patrimônio, eu digo a gente generalizando, mas o cliente, a maioria das vezes, acaba entregando o seu maior patrimônio a profissionais que ele nem conhece. E 5, 6 profissionais que, na verdade, vão acabar tendo mais um imóvel ali na prateleira deles, e se vender, vendeu. Se não vender também, exatamente. Não tem compromisso nenhum. E que acaba não dando visibilidade nenhuma, porque visibilidade também eu considero um paradigma, né? Quando o cliente ele vai contratar um serviço exclusivo, porque na cabeça do cliente ele imagina que ele tendo uma empresa única como anunciante do imóvel dele, o imóvel dele vai ter uma visualização muito menor. Um dado totalmente errado, porque isso aí a gente consegue comprovar, né, Domiro, Fernando? Porque quando você tem um imóvel com exclusividade, eu garanto para qualquer um que a visibilidade que o imóvel dele vai ter é superior a se ele tivesse deixado em 20 imobiliárias. Sem exclusividade. Sem exclusividade, porque as 20 imobiliárias vão fazer feijão com arroz. Exato. Vai ter nenhuma mistura, né, como a gente chama aqui em Natal. Não tem investimento. Não tem investimento, então vai ser aquele anúncio. E você tendo essa exclusividade, você tendo essa certeza que o seu trabalho, que o seu investimento ele vai ter o retorno, a visibilidade do imóvel vai ser infinitamente maior. Na maioria das vezes o resultado é mais rápido. E falando, reforçando que não existe investimento, não é porque a imobiliária seja ruim, faça um trabalho fraco, claro, mas é porque realmente não existe interesse em investir ali recursos e empregar ali sem a garantia assim, mínima de um retorno, né? Verdade. Porque quando ele tem exclusividade, ele tem interesse em fazer o investimento porque ele vai ganhar no mínimo ali 50%. Isso. Quando a gente fala não tem investimento, na verdade não tem investimento aí, né? A imobiliária ela tem investimento, mas vai ser sempre feijão com arroz. Porque ela não tem como garantir um percentual alto. Outra coisa que o Fernando falou que é interessante mais é a questão do comprometimento. Quando a imobiliária ou o corretor assume ali, vai ao proprietário pedir a exclusividade, ele está assumindo ali um compromisso, como que assim, pode me cobrar pelo resultado. Exatamente. Né? Então, geralmente, quem não pede a exclusividade ou não quer ser cobrado. Tá? É uma relação de reciprocidade. Né? Cara, você deixou o imóvel com... tá deixando aqui na imobiliária e com mais 10 imobiliárias. Então não me cobre, não é um compromisso com você. Tá? No momento que eu assumo essa gestão exclusiva, eu tenho um compromisso firmado ali. Digo, me cobre o resultado, porque eu estou assumindo aqui com você um compromisso. Né? A gente tem que lembrar que o serviço imobiliário, a remuneração é só no sucesso do negócio, né? Perfeito. Só na venda. É muito diferente da maioria dos outros serviços profissionais que você já contrata com um valor estipulado, né? Um valor de contrato, está contratado, né? No caso da imobiliária, a gente só tem resultado financeiro no sucesso. Então, a gente só compensa para a imobiliária fazer um investimento alto de qualidade, de material, de fotografia, de anúncio. De tempo também, né? Tempo, se a gente tiver o mínimo de garantia. Porque essa garantia, só quem consegue nos dar é o contrato de exclusividade. Perfeito. Exatamente. E assim, pegando outro ponto que eu acho também muito benéfico, que o cliente vendedor tem na questão da exclusividade, é saber que só aquela empresa, ou seja, aquele número de corretores, que geralmente quando é exclusividade ficam até pré-cadastrados, né, vai mostrar o seu imóvel. Então você não tem um volume muito grande de pessoas que você não conhece, que você não sabe de onde vem, que não você sabe qual é a imobiliária, porque uma que pega essa exclusividade já passa para outra, então quem vai mostrar é um terceiro. E existe uma confusão muito grande na hora de mostrar, porque por mais que você esteja querendo se desfazer do seu imóvel, você tem apego. Acho que não tem ninguém que esteja querendo vender seu imóvel que não tem um apego, que não tem uma história com aquele imóvel, que não tem um zelo. E essa forma de movimento, eu tenho vários exemplos, eu acho que vocês também devem ter vários exemplos, de clientes que, quando você não está com imóvel de exclusividade, dele falar com o corretor, mas quem vem, quer comprar mesmo? Porque eu estou cansado, já veio 30 pessoas aqui, de tudo quanto é imobiliária, vem, eu não sei nem quem é, mostra, sai, não me dá um retorno. Então, você ter
aquele produto enxuto, aquela empresa ali que você sabe que é aquilo ali que vai trabalhar seu imóvel, também dá um conforto maior. E tem um fato segurança. importante sobre isso, justamente segurança e discrição também. Exato. Né? Porque boa parte dos casos, dos imóveis que estão sendo vendidos, os proprietários ainda moram no imóvel. Sim. Né? Então, precisa de uma descrição também do corretor, uma qualificação do cliente, uma segurança em saber quem é que está entrando no meu imóvel, está entrando na minha casa, está entrando na minha intimidade. Né? Então, exatamente. Tem esse aspecto. Eu anotei aqui alguns pontos que eu acho que são dicas interessantes, tanto para você que está vendo o programa que é corretor, que é do mercado imobiliário, como para você que está vendo o programa e é proprietário de imóvel, enfim, tem algum imóvel aí para deixar à venda. Então, eu coloquei aqui alguns pontos. Primeiro ponto, para corretor, tenha um padrão de trabalho para imóvel captado, certo? Então, tem que ter um padrão. Você tem que apresentar para o proprietário um padrão, você tem que oferecer um serviço e o proprietário cobrar. Né? Então, o que é que você vai oferecer como serviço? O que é que você vai fazer com o meu imóvel? Qual é o planejamento de divulgação para o meu imóvel? Em que tempo? Né? Como é que é esse compromisso? Segundo ponto, para o corretor, para a imobiliária, criar relatórios dando feedback para o proprietário. E o proprietário cobrar relatórios da imobiliária e do corretor. O que está sendo feito, como foi essa visita, qual foi o feedback dessa visita, porque uma das coisas que os proprietários reclamam é que o corretor vem, traz o cliente some, ele não sabe o que aconteceu, se o cliente gostou, se não gostou, se vai comprar, se não vai comprar. Então a imobiliária ter esse parâmetro de passar o relatório e o proprietário que deixou o imóvel exclusivo cobrar o relatório também é muito importante. Esse feedback é um produto raro. Verdade, eu acho que um dos grandes problemas que existe no mercado imobiliário é a falta de feedback dos corretores, das imobiliárias para os proprietários e para os clientes compradores também. Né? Então, se existe uma dor que ela é latente para proprietários e compradores, é a falta de retorno, né? A falta de feedback dos profissionais do mercado. Né? Porque na maioria das vezes, o que acontece, que a gente costuma ver muito no mercado, quando não se trabalha com exclusividade, é que o corretor, na verdade, que está levando o cliente para ver o seu imóvel, ele está mostrando o seu imóvel e mostrando mais uns 10, né? Porque, na verdade, ele não tem compromisso nenhum com o vendedor. Ele está pegando um cliente comprador que quer um imóvel naquele perfil, ele vê o que é que ele tem na prateleira dele e vai fazer aquele trabalho. Então, o cliente vendedor lá para ele, o proprietário do imóvel, na verdade é mais um. Né? Então, é o que acontece muito, que a gente vê acontecendo muito, que não acontece quando você, proprietário, deixou o seu imóvel sobre um contrato de exclusividade. Exatamente. Por isso que existe... E muitas vezes esse profissional que vai mostrar esse imóvel naquela hora, muitas vezes ele nem conhece o imóvel. Nem conhece. Então assim, porque quando chega um produto que você coloca na prateleira, que você sabe que tem, sei lá, em 30 imobiliários e 20 em 15 imobiliários, é mais um produto para aquela empresa. Então você não consegue pegar a sua equipe, né, juntar ela, fazer imóvel exclusividade, vamos conhecer. Então você leva a sua equipe, conhece, faz o planejamento, faz uma apresentação, seja virtual ou presencial. Então você consegue ter esse produto na mão de todos os profissionais. Tem um responsável, né? Sim. Geralmente tem um responsável captador. O que acontece é o seguinte: eu tenho um cliente que está buscando um imóvel de tal perfil e eu vou buscar na minha rede de parceiros, ou dentro da minha imobiliária, ou na minha rede de parceiros, o que é que tem nesse perfil. E eu vou lá e encontro um imóvel que esse cliente comprador que eu estou atendendo, um imóvel da sua rede que atende. Vou ligar e falar: Hugo, estou com um cliente para esse imóvel que você tem. Você é o especialista daquele imóvel. Você que conhece tudo daquele imóvel. E vamos lá juntos e vamos fazer a parceria. Você vai dominar tudo sobre o seu imóvel e eu saber detalhadamente o que o meu cliente está precisando. Perfeito. Exatamente. Dentro disso aí, a gente percebe que existe realmente uma diferença entre imobiliárias que focam no cliente comprador. Existem imobiliárias que são especialistas em clientes compradores, né? E elas trabalham com volume de leads, volume de clientes, né? E elas trabalham querendo pegar esse cliente e apresentar para esse cliente qualquer imóvel do mercado. Existem aquelas imobiliárias que trabalham com foco no cliente vendedor. Tá? Então são, digamos assim, áreas de atuação, né? Digamos assim, áreas de foco
diferentes, distintas, né? Então, cabe ao proprietário, ao comprador, entender o que aquela imobiliária vai oferecer de serviço. Eu costumo falar o seguinte, e aí fazendo aquele gancho que eu estava fazendo em relação à concessionária, uma analogia. É como se a imobiliária que tem um foco de atuação no vendedor vendesse só no pátio dela, no salão de vendas ali, só Corolla. Então, quem entra ali para comprar o carro, ele vai ter que convencer que Corolla é melhor que Honda. Por quê? Ele não vende outra marca. Então, é como se o cliente, quando entra na imobiliária, ele vai ter que vender aquele produto que está lá. Então, tipo, esse apartamento aqui de 3 dormitórios, de 3 quartos, nesse bairro, é o melhor que eu tenho em Lagoa Nova. Né? Ou seja, Corolla aqui é o melhor carro por causa disso, características, benefícios, particularidades do imóvel, né? As particularidades do carro, fazendo essa analogia. Então, a imobiliária que foca no vendedor vai ter segurança em passar todas as características e possibilidades daquele imóvel para vender aquele imóvel, porque ela tem aquele imóvel na carteira. Estou viajando ou faz sentido? Ele tem que ser o grande especialista daquele imóvel. O corretor que recebe o imóvel sob sua exclusividade, sob sua gestão, ele tem obrigação de ser o maior especialista naquele imóvel do mercado. Né? Então, outra dica, outra sugestão. A gente está falando aqui muitas vantagens do contrato de exclusividade, mas isso não quer dizer que você assinou um contrato de exclusividade com uma determinada imobiliária, um determinado corretor, que ele não está fazendo um bom serviço. Você não tem a obrigação de terminar, de ficar presa a esse corretor por um tempo indeterminado, não. A ideia busque um corretor de sua confiança ou de sua rede de relacionamento, que seja especialista naquele tipo de negócio e que lhe dê feedback. Exatamente. Porque tudo que a gente está falando aqui, todas essas vantagens que nós estamos falando aqui, nós estamos partindo do pressuposto que o corretor ele está cumprindo com todas as suas obrigações prometidas. Né? Perfeito. É isso? Exatamente. É isso aí, pessoal. Esse foi o nosso episódio número 6. Um tema muito bacana, muito rico e que eu particularmente gosto muito. E se você ficou com alguma dúvida, escreve aí nos comentários, que será sempre um grande prazer a gente responder. Esperamos que todos tenham gostado. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, aperta lá no sininho. Nas redes sociais, segue lá, Resenha Cast Imóvel no Instagram. Lembrando que sugira o próximo tema, né? Coloque nos comentários o que é que você quer ouvir, o que você quer ver aqui, quem você quer ver no programa, e será sempre bem-vinda a sua sugestão. Um brinde ao Resenha Cast e até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.